Será que essa indicação do ex-presidente para o filho muda alguma coisa no cenário do ano que vem? A aprovação do presidente Lula, que vinha crescendo ultimamente, está estagnada. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada hoje. 32% dos ouvidos, como a gente vê aí na tela, consideram o governo ótimo ou bom, enquanto 37% avaliam como ruim ou péssimo. 30% o avaliam como regular. No levantamento anterior, a aprovação era de 33%, a reprovação de 38% e o índice de regular de 28%. Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, há estabilidade nesse cenário, Ricardo. E aí eu queria entender com você se tem alguém com força para ganhar do Lula no ano que vem. Como é que você avalia essa pesquisa? E existe algum candidato com força para ganhar dele, caso ele venha candidato novamente, e a gente sabe que a chance é muito grande? O incumbente no Brasil, como em vários outros países também, ele sempre é o favorito. Em situações normais, se ele fizer um governo regular, ele se reelege, porque ele está com um controle da agenda, ele tem um controle da máquina, mesmo que não seja utilizada de forma ilegal. Isso claramente dá um benefício para o incumbente. E me parece que no caso do Lula, ele está alinhado com essa perspectiva. Só que a grande questão para ele é que, embora ele seja o favorito para as eleições do ano que vem, ele pode até mesmo ganhar no primeiro turno. Vamos lembrar que na última eleição ele não ganhou no primeiro turno por pouco mais de 1 ponto percentual. Então, isso está ao alcance dele, mas é muito improvável que ele tenha uma grande diferença de votos em relação ao outro candidato. Eu diria que é possível que ele ganhe no primeiro turno com 52%, 53% de votos, mas o candidato que vier na sequência vai ter 45%, 46%, a menos, claro, que haja uma grande fragmentação no campo da direita. Agora, ainda assim, é uma diferença muito pequena. Ele tem muita dificuldade de avançar entre 48 e 52, que foi o que ele fez no primeiro e no segundo turno do ano passado, para uma margem maior. Chegar a um patamar de 60%, como ele venceu as eleições de 2006, ou mesmo de 64%, que foi a eleição de 2002, isso me parece muito improvável, porque ele não conseguiu quebrar o núcleo duro do apoio bolsonarista. É cerca de 1/3 dos votos, os bolsonaristas eles se mantêm. E é claro que no ano que vem a gente vai ver, dependendo do correr dos acontecimentos, se o Lula vai baixar ou aumentar a sua popularidade. Ele tem um grande trunfo para o ano que vem, que é o fato de que a nova regra do imposto de renda vai entrar em vigor. Essa nova regra, ela impacta, sobretudo, a população que ganha entre 2 e 5 salários mínimos. É um setor que o Lula teve muita força no passado, mas que hoje em dia ele já não tem o mesmo desempenho. Então, caso o governo consiga aumentar sua popularidade nesse segmento da população, aí a vitória dele, e até mesmo a vitória no primeiro turno, se torna ainda mais provável. Via de regra, os incumbentes eles tendem a crescer no ano eleitoral. O Fernando Henrique cresceu em 98, o Lula cresceu em 2006, a própria Dilma cresceu em 2014. Em 2013 ela teve um baque muito grande de popularidade por conta das jornadas de junho, mas ela se recuperou em 2014. E o ex-presidente Jair Bolsonaro também se recuperou em 2022. Ele estava com baixa popularidade em 2021. Em 2022, até por conta do uso do orçamento público, ele conseguiu voltar a crescer nas pesquisas. Se esse padrão se repetir, aí a gente estaria caminhando para um cenário de vitória do Lula no primeiro turno. Denilde, temos 1 minutinho para a sua opinião. Fica fácil essa análise, né? 1/3 reprova, 1/3 aprova e 1/3 acha regular. Se a família Bolsonaro quiser tentar vencer o Lula no ano que vem, ele vai ter que focar nesses regulares aí, porque os que reprovam já estão a favor praticamente deles e os que aprovam não, eles não vão conseguir converter. Então é focar nesse 1/3, né? Com certeza, focar nesse 1/3. Eu acho que no caso, se caminhar o Flávio, é não perder o outro 1/3 também, tá? Então, e conseguir avançar no 1/3. Como o Ricardo colocou, o Lula tem uma chance grande de melhorar a sua popularidade o ano que vem, não só com a questão do imposto de renda, né, da questão
aí com relação às novas medidas, mas também com outras políticas que ele tem feito para o setor de classe média, que é o setor hoje que é mais refratário às medidas do governo. Então, a tendência é ele também melhorar de popularidade e chegar aí no segundo semestre com uma posição mais fortalecida, e o candidato os candidatos opositores terão que ter mais capacidade de se colocar. E que pesa no Lula ainda, e que é um ponto que vai ser explorado pelos candidatos mais à direita, é a questão de segurança. Então, também nesse quesito, ele precisa ter aí um projeto que dê uma bandeira forte para o governo, e assim ele conseguir, de fato, se consolidar na popularidade no primeiro semestre.